vivenciar a tua palavra, para que possamos, Senhor, aprender mais de ti. Retira, Senhor, do nosso coração qualquer sentimento de tristeza, de tranquilidade, meu Deus. Substitui, Senhor, pela alegria do encontro contigo, Senhor. Faz com que nós possamos, Senhor, absorver o que tu queres. E nós absorvemos nessa palavra que vai ser dada hoje. Tudo nós te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho amado. Amém. Graças a Deus. Toda honra e toda glória a ti sejam dadas, Senhor. Que as palavras, por mim ditas, sejam pelo teu Espírito Santo. Que possamos entender da tua santa palavra com discernimento e sabedoria e apliquemos em nossas vidas, Senhor. Preenche-nos com o teu amor e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Eu fiz esse estudo em cima de... E estudei várias fontes. E todas se voltam para o que eu resumi aqui. Eu vou fazer uma breve introdução à própria carta, né, que... Fale mais alto, Graça. Eu vou fazer uma introdução a essa carta, né, que Paulo escreve. A carta de Paulo aos Efésios fez, né, e o porquê, né, dessa carta. Fez-se necessária pela grande preocupação dos cristãos, tanto os gentios como os judeus, com a prisão de Paulo. E ao sofrimento que ele passava. Eles não estavam entendendo o porquê, porque eles tinham com Paulo, e como na palavra que de Deus, era o fundador da igreja para os gentios. E eles tinham como o pai espiritual. E estavam lançando dúvidas, até porque Deus permitiu a prisão de Paulo, se ele ainda tinha tanto a proclamar, né, o evangelho. Então, no capítulo 1, ele fala das bênçãos de Deus e aos seus eleitos. Como eleitos de Deus, fomos predestinados para filhos adotivos de Jesus Cristo, pela sua vontade. Fomos remidos pelo sangue de Jesus. Capítulo 2, da graça da salvação pela misericórdia de Deus, através da fé para os judeus e gentios. Capítulo 3, como Deus chamou Paulo e o constituiu para pregar o ministério que estava oculto, que agora foi revelado. Capítulo 4, da unidade pela fé, dons e talentos e a vida santa. Capítulo 5, sermos imitadores de Cristo, os deveres das mulheres para os maridos e dos maridos para as mulheres. Capítulo 6 começa de 1 a 9, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, dos senhores para os servos. E agora sim, vou entrar no capítulo 6, de 10 a 20. Então, tudo isso que ele fala nesses capítulos anteriores é para que eles desenvolvam isso, né? E para que eles possam desenvolver com tranquilidade, assim, com a certeza, aí ele diz assim: por tudo isso que eu falei antes, é para que sejam fortalecidos com a armadura de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, na força do seu poder, para que fiquem firmes e suportais as batalhas espirituais, que não são contra a carne. Não são contra a carne, mas sim contra os principados e potestades, pelos exércitos de Satanás. Aí ele diz: portanto, sede firmes e creia que a salvação já lhe foi dada. Tome posse. Essa é uma guerra de defesa dos cristãos e da igreja que estão sob ataque. Estamos vivendo entre o dia D e o dia V. Todo mundo, assim, que estudou, sabe
sobre a guerra, né? Tinha um dia D que os inimigos foram derrotados, mas até chegar o dia V da vitória. Então, a gente está vivendo entre dia D, que é a cruz de Cristo, e o dia V, que é a vinda de Cristo. E precisamos vestir a armadura de Deus. As qualidades da armadura de Deus não são nossas. É o que Cristo conquistou na cruz por cada um de nós. A armadura é o próprio Cristo. Então, revista-se de Cristo para que possais enfrentar o dia mau. A armadura é o cinto, a couraça, a sandália, o escudo, o capacete e a salvação. Aqui Paulo faz uma analogia, quer dizer, uma semelhança, né, a como os soldados se vestiam para enfrentar uma batalha, para ir para a guerra. Então, sempre que eu vou falar de uma parte dessa armadura, eu vou falar sobre o que é com relação aos soldados. O cinto era uma peça importante porque ele pegava aqui no abdômen, era um cinto largo, e o cinto era que sustentava a couraça. E no próprio cinto, ali eles penduravam o que precisavam, como aquela espada longa, a espada curta e outros materiais que eles precisavam para a batalha. O cinto na armadura de Deus é a verdade. Não é a verdade oposta à mentira. É a verdade de Deus. É a verdade que está no Evangelho. O cinto da armadura é a verdade do Evangelho. Aí tem na palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É nisso que a gente tem que meditar todos os dias e deleitar-se nas verdades do Evangelho. A verdade não é um atributo nosso, é atributo de Deus, que ele faz com que a gente entenda que a gente tem que buscar essa verdade nele, a verdade no Evangelho. A couraça protege o soldado os órgãos vitais. E toda couraça ela é feita com material muito resistente, metal, muito pesada, certo? A couraça na armadura de Deus é a couraça da justiça. É a justiça de Deus, não um atributo ético. É a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, que justifica nossos pecados. Uma vez que já fomos justificados em Cristo, e isso deve ser lembrado diariamente, tem na palavra: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Isso está em Romanos 8:33. Deus não aceita pela justiça. Deus nos aceita pela justiça de Cristo na cruz do Calvário, e não por nossos méritos. A sandália ou bota, essa é linda demais. Sandália ou bota. Os soldados usavam botas com solado bem grosso. Por quê? Porque os inimigos muitas vezes saltavam pelo caminho do combate, coisas que machucavam os pés, certo? Coisas que furavam e impediam o soldado de ir para frente, né? De caminhar. Então, a sandália do Evangelho da Paz. A paz que o Evangelho produz funciona como uma preparação para o combate no início da batalha. A paz que é produzida pelo Evangelho é a boa nova, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que todo crê não pereça, mas tenha vida eterna. E também tem outra coisa muito importante, é que tem três atributos dessa armadura de Deus que já estava no Antigo Testamento. A sandália é uma delas, que está em Isaías 2:7, que diz, coisa linda: quão suave são sobre os montes os pés de quem anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz
que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Amém. O escudo. O escudo protege o soldado na sua frente. Ele é grande, feito uma porta. Acho que todo mundo já assistiu esses filmes antigos que tem sobre aqueles escudos. Inclusive, a tradução, dos estudos que eu vi, a tradução em hebraico, sei lá o quê, disse como se fosse uma porta mesmo. Então, tinha duas versões. Uma que era feita com duas placas de madeira, só que separadas, não eram juntas. E quando a flecha batia em uma, o fogo não passava para a outra. E também eles cobriam com pele molhada. Pele molhada, porque a flecha, né, incendiária batia ali, apagava, certo? Aí o escudo da fé na armadura. Fé é o ato de crer, confiar. Quem salva é Cristo. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Para tanto, é preciso exercitar diariamente, lendo e meditando na palavra, nas promessas, nas grandes promessas, e assim a fé brotará. É você lendo, você entendendo, você não é simplesmente você fazer uma leitura. É você pedir a Deus que aquilo entre em seu coração, para que você creia. E essa fé vai brotar. A palavra de Deus desperta a fé, dando-lhe coragem, ousadia e confiança. Certo? Sim, eu me esqueci de dizer aqui onde eu falo sobre quando eu falo que é Deus que justifica, né, que quem tentará acusações contra os eleitos de Deus, também está lá em Isaías, de 59, 17. Porque se revestiu de justiça, como uma couraça, como uma couraça, pôs o elmo da salvação na sua cabeça e tomou vestido de vingança, pois vestiduras e cobriu-se de zelo como de um manto. Então, já são duas alusões ao Antigo Testamento. Vamos lá para o escudo. O escudo protege... Sim, eu já falei, né? O escudo, já falei. Agora vamos para o capacete. O capacete protegia a cabeça do soldado, lógico. Então, assim, se o soldado fosse abatido, levasse algum, né, da cabeça, ele já era, né? Como dizer, ele já estava abatido. Capacete da salvação. A salvação já foi dada por Cristo Jesus. Tome posse. Colocar o capacete da salvação todos os dias. Se o crente não tem a certeza da salvação, não saberá o que fazer nas dificuldades, nas tribulações. Deus é imutável. Ele já lhe deu a salvação. Ele não vai tirar. Aquele crente que crê que a salvação, Deus tira a salvação, não é crente. Porque a salvação Deus já lhe deu. Certo? O que ele já lhe deu não será tirado. O inimigo muitas vezes coloca na mente cristão dúvidas, questionamentos, culpas, trevas, etc. Aí aqui eu já falei que o cristão que crê que a salvação é tirada não é cristão. A espada. Essa espada que ele fala não é aquela espada grande, né, que os soldados levavam, que era para o combate, assim, né? É uma espada pequena, espada curta, que é para defesa de corpo a corpo. Quando já não tem mais espada, não tem nada, que começa, vamos dizer assim, começa a briga mesmo de pegar um com o outro. A espada da armadura, a espada do Espírito, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos salva das dúvidas, incertezas, da mentira, das acusações, das tentações. Lembre-se que Jesus passou 40 dias meditando e orando na palavra. Aí depois eu me lembrei que a criança começava aos 12 anos a estudar a palavra de Deus.
Jesus já sabia, porque Jesus era Deus, né? Deus era Jesus. Mas ele tinha que estudar como um homem, né? Vamos dizer assim, para o ministério dele. E desde 12 anos, então, vamos dizer assim, ele já sabia a Bíblia, mas ele, ali, ele ficou concentrado em meditação, em oração. Quando Satanás chega, ele já estava o quê? Já estava preparado. Ele já estava pronto para responder. Todas as vezes que foram. Foi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3 vezes, por 3 vezes que o Satanás tenta Jesus, a primeira coisa que ele diz é: está escrito. Vou dar um exemplo, como ele mandou Jesus transformar a rocha, as pedras em pão. Aí Jesus, está escrito. Por 3 vezes. E na 4ª vez, ele disse: dito está. Então, se o cristão conhece a palavra, conhece a verdade que está no Evangelho, a tentação vem. Eu achei engraçado, foi um exemplo que deram assim. Um homem, no trabalho, é assediado por uma mulher. Aí ele, poxa, meu casamento está tão ruim. Não custa nada, né? Aí ele dá o estalo, se ele conhecer a palavra, ele vai dizer: está escrito, não adulterarás. Ou então aquele patrão que diz assim: faz essa nota fiscal aí, mas bota um valor mais alto. Aí o cara diz: poxa, tá tão difícil lá em casa, dificuldade danada. Aí o cristão dá o estalo: está escrito. Você não pode fazer isso, né? Está em Lucas, essa palavra de Deus no deserto, está em Lucas 4, de 1 a 3. Às vezes, o crente, na hora do sofrimento, não tem como se sustentar, porque não sabe onde está escrito. A palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É a espada do Espírito. É o martelo que despedaça a rocha. Finalizando, Paulo relaciona que ficar firme é preciso estar em oração e súplica em todo o tempo. Todo o tempo, não tem intervalo. Todo o tempo, quer dizer, a toda hora. Está na cozinha cozinhando, está orando. Está deitada, descansando, está orando. Desce, tem que sair, está orando. No trabalho está orando, na escola está orando. É em todo o tempo. É participando de reuniões de oração, é participando de reuniões de oração, tanto na igreja, como em grupos, como você e outra pessoa. É em todo o tempo. Em todo o tempo. Não existe melhor lugar ou melhor hora para isso. Qualquer hora. No trânsito, naquela hora que alguém dá uma. Como é que se diz? Me esqueci, porque nunca mais dirigi uma. Tenta bater em você alguma coisa. É em todo tempo. Para tanto, revistam-se da armadura. Peçam isso que está escrito, o que é a armadura de Deus. Peçam isso. Ele pede oração. Sim, aí isso é que Paulo diz. Ele pede, no final também, oração pelos santos. Os santos que ele se refere são as pessoas que estão levando o evangelho. São as pessoas que estão divulgando o evangelho. Aí ele faz uma alusão. Porque ele era o santo, porque também ele levava o evangelho. Mas aí ele pede, como se assim, não se esqueçam de mim. Não se esqueça de mim. Para que eu tenha confiança. Porque a sua prisão faz parte porque a minha prisão faz parte dos planos de Deus para a minha vida. Para anunciar o evangelho onde quer que eu esteja. No mundo, aqui na cadeia. Não fiquem tristes por isso, porque eu estou cumprindo o que Deus determinou para mim. Não se abatam. Conclusão. Leia a palavra da armadura de Deus, mas depois ore pelos atributos de Jesus para a sua vida. Senhor Jesus, nós oramos para agradecermos por nos dar a salvação através de Cristo na cruz e de que ninguém será capaz de tirar essa certeza do nosso coração,
porque tu és um Deus que cumpre suas promessas aos seus escolhidos, porque tu és fiel, justo e imutável. Faz-nos entender todos os dias que a verdade está na palavra do Evangelho. Prepara nossos pés para levar o que tu nos ensinas através do Espírito Santo, promovendo a paz onde quer que andemos. Fortalece-nos, Senhor. Faz crescer em nós a fé e crescer em nós a coragem, confiança e ousadia, porque creio somente em Ti como nosso único Deus e Senhor, porque perdoa os nossos pecados diários. Dá-nos consciência do arrependimento e que sejamos livres da culpa do pecado, para receber o perdão e a Tua graça. Que o nosso pensar seja de louvor e adoração e das maravilhas que tem para nós, livrando-nos assim de pensamentos vãos, tentações, culpas. E porque cremos no sacrifício do Teu Filho Jesus no Calvário, sua morte e ressurreição, é que oramos. Amém. Que coisa linda, Gracinha, viu? Muito bom, Gracinha, a sua explanação. E eu amei essa palavra. Maior orgulho de tu, isso, eu Gracinha. queria acrescentar. Não, meu amor. Apenas que, pela primeira vez, é palpável quando Paulo se refere ao inimigo. Vocês ouviram quando Gracinha começa a falar dos parágrafos que constam dessa fala de Efésios 6, né? Essa carta a Efésios, à igreja de Éfeso. Então, existe, se você olhar, tem todo o evangelho nesse texto, porque ali Paulo diz que devemos ser imitadores de Cristo. O que é ser imitador de Cristo? É você conseguir ter sempre Cristo como referência e ter o seu caráter, assimilar o seu ensinamento. O que é você seguir a Cristo? É você, quando você está nessa caminhada de sentir a Ele, você própria já vai administrando e tentando evitar coisas que você veja que não são boas aos olhos de Deus, que são justamente aqueles estalos que dá quando a gente sabe que está fazendo alguma coisa errada, que o Espírito Santo bate na gente. Vocês vão encontrar também em Éfesos, ali quando ele diz, sejam obedientes a seus pais, não é? Ele diz, o que é que ele quer dizer com isso? A gente tem esse respeito aos mais velhos, né? A gente sabe, por exemplo, como o Japão dá valor aos cabelos brancos como experiência de vida, né? Que a gente possa ficar atenta ao que aquelas pessoas podem nos ensinar. E quanto mais a gente tem Deus mais cedo na vida da gente, a gente não tem dúvida que vai passar por aquele momento. E quando a gente chega naquele momento, evidentemente que a gente vai sentir verdadeiramente o que aquela pessoa mais velha naquele momento está tentando colocar para a gente. E aí, ele também faz um alerta para os pais com relação aos filhos. E quando ele diz aos pais com relação aos filhos, é evidentemente que Jesus tem um alcance lá na frente, e foi o Espírito Santo que inspirou Paulo a falar. Então, ele não quer dizer que ele sabe que os pais muitas vezes não vão abrir mãos de tudo do histórico de vida deles, que é muito difícil romper com uma vida inteira. Mas ele faz um alerta que, por exemplo, o filho nunca deixa de ser filho, não é? E então está embutido nessa palavra de Paulo o que, por exemplo, o filho comete um erro, você tem a obrigação de você repreender, mas o amor pelo seu filho, como Jesus faz com a gente, não é? A gente tem que exercitar esse perdão, e não é fácil exercitar o perdão. Não é fácil, é muito difícil. Mas de uma forma muito forte, Paulo, depois que relata todas essas orientações do Evangelho de Deus, ele diz, bom, para vocês seguirem e tentarem assimilar o ensinamento de Jesus, vocês têm que se revestir de armadura. Então, ele sabe, ele está claro, Deus está dizendo ali, que nós vamos ser tentados, que o inimigo não vai se conformar nunca se a gente estiver em harmonia, que o inimigo vai sempre mostrar um pedacinho do rabo dele,
se ele puder fazer a contenda ao invés de harmonia entre as pessoas. E a gente, muitas vezes, quando ele chama a gente para a gente se revestir, vestir essa armadura, é porque ele sabe perfeitamente que a vulnerabilidade dá brechas, não é? A vulnerabilidade deixa a gente, muitas vezes, se achando vítima, achando que sempre é que as pessoas fazem as coisas com relação a gente, nunca é a gente que faz, que a gente sempre é uma coitadinha, que a gente sempre, né? Então, são essas coisas que, mesmo você tendo a Deus, você cai nessa esparrela. E você se pega, muitas vezes, comentando coisas que não alegram o coração de Deus. E essa armadura, ela é simbólica e, ao mesmo tempo, é muito forte, porque ele diz que todos os dias, para você sair de casa, você tem que colocar o capacete da salvação. Você tem que colocar o seu colete à prova de balas. Você tem que colocar a sua espada na mão. Porque se você não se revestir dessa armadura, você não vai conseguir viver aquele dia. Então, esse convite à armadura é diário. É você se levantar e no espelho escovar os dentes e você já encontrar Deus ali no espelho escovando os dentes. Você já olhar para você e você já saber que Deus está ali. Então, você precisa se revestir dessa armadura. Você precisa, todas as vezes que você sair... A gente tem o hábito, né? Todas as vezes quando eu vou sair para trabalhar, a Leinha diz, recita o versículo que mamãe recitava para a gente. O Senhor lhe abençoe, lhe guarde e faça resplandecer sobre ti a tua face e te dê a paz. Aí eu me sinto completamente frágil quando eu escuto o versículo, porque eu sei que eu vou precisar daquela proteção. Eu vou precisar daquela proteção. Aí Cláudia grita lá do quarto dela, Deus lhe abençoe, Angélica, que Deus lhe revista e tal. Ela faz amém, glória a Deus! Então, são coisas que eu sei que aí é naquele momento, quando aquela palavra chega, eu me sinto completamente vulnerável, me enchendo do poder do Espírito e tendo a consciência que só pelo Espírito eu vou poder vencer aquele dia. Hoje, eu tive uma experiência muito forte na minha vida. Sempre Deus está me mostrando formas de como Ele tem cuidado